Após visita de promotor de justiça em hospitais de Bauru e denúncia de equipamentos novos que nunca foram usados diante da falta de leitos na cidade, a repercussão do caso chama a atenção para as regiões de Ribeirão Preto, Franca e Barretos. Os municípios estão na fase vermelha do Plano São Paulo justamente pela ocupação de vagas em UTI. Os vídeos do promotor de justiça, Enilson Comono, repercutiram nas redes sociais pela indignação do que ele registrou em hospitais de Bauru, cidade com falta de leitos que chegou a ultrapassar a taxa de ocupação em mais de 100%. Enquanto o que se viu nas imagens foram salas novas e equipamentos que nunca foram usados dentro do Hospital das Clínicas da cidade. Esse é o 8º andar do HC. Olha aqui, posto de enfermagem central, equipamentos de UTI. Olha a qualidade, olha a quantidade de camas amontoadas, paradas, eletrônicas sem uso. Aqui é o andar da UTI do HC, secretário, né? O senhor está aí, os senhores estão aí em São Paulo anunciando, nós abrimos 5 leitos hoje, né? Eu ouvi essa semana. Abrimos 5 leitos hoje de UTI lá no HC. É aqui ó, que está funcionando, senhor secretário? Cadê os 5 leitos que o senhor disse que estão funcionando? E que na semana que vem são mais 5, são 10. Cadê os leitos? Aqui está tudo parado, não tem nem mosca aqui. A denúncia do promotor de justiça chamou a atenção da classe médica. Profissionais que acompanham o drama e o sofrimento dos pacientes por falta de leitos, enquanto sobram equipamentos sem uso em Bauru. Para este neurocirurgião, é a má gestão e a administração da saúde no estado de São Paulo. Como é que eu posso admitir que um hospital estadual, dentro do estado de São Paulo, ou seja, sob a gestão do governo do estado de São Paulo, permaneça com a ala inteira equipada, fechada, enquanto eu tenho cidades na fase vermelha por alegada saturação de UTI? Então é mais fácil fechar o comércio e restaurante do que disponibilizar leite para a população? Puxa vida, nós estamos nessa pandemia aí tem 1 ano. Não deu tempo ainda, os equipamentos são todos lá, todo mundo viu no vídeo. Por que é que não abre isso então? Isso não ia ajudar a mitigar essa alegada falta de leitos? Esse também é o questionamento do direito. E os gestores podem responder por improbidade administrativa. A lei 84/29, ela prevê que em caso de omissão do gestor público, naquilo que seria de ofício dele cumprir, há crime de improbidade. Então, o gestor público daquele hospital, né, o diretor, o presidente daquela instituição e o governador do estado devem responder por improbidade administrativa nesse caso. Assim como Bauru, as regiões de Ribeirão, Franca e Barretos estão na fase vermelha justamente pela ocupação de leitos. Nos últimos meses, muitos foram fechados e não foram reabertos diante da necessidade, o que mantém os municípios na fase mais restritiva do Plano São Paulo. Então, veja, o lockdown é concebido como uma ferramenta para dar tempo para que o serviço de saúde se estruture para atender uma demanda maior. Aí você vê que o serviço de saúde já está estruturado, mas está fechado. E aí, por isso, você fecha a cidade? Por quê? É mais fácil fechar a cidade do que contratar profissionais e operacionalizar aquilo ali que está parado? A cada momento, eles definem um prazo de avaliação. A todo instante, há diminuição do número de leitos e não se leva em consideração. A transferência de pacientes de cidades para outras, de estados para outros, o que acaba influenciando no número de leitos disponíveis em cada cidade, né? Então, o Plano São Paulo não leva nada disso em consideração. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Em relação às declarações do promotor, o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado, Marco Vignoli, disse que os índices do Plano São Paulo são públicos e reais. Ressaltou a preocupação do governo com a saúde de Bauru, que apresenta números em alta de casos de Covid. Apesar dos esclarecimentos, o secretário não falou por que os leitos ainda continuam fechados na cidade. E como a gente viu aí na reportagem da Gislene Lopes, lá em Bauru, o promotor de justiça tem sido incisivo na cobrança para a abertura de novos leitos de UTI Covid. O promotor Enilson Comono falou mais sobre esse assunto em uma entrevista conosco. Infelizmente, isso não é de hoje, né? Se você puxando o histórico, nós, Ministério Público, ingressamos com uma ação em 2013, 8 anos atrás, para discutir essa falta de leitos. Porque naquela época, assim como hoje,
muitos pacientes ficavam nas UPAs, no pronto-socorro central, mais de 48 horas, esperando suas vagas de internação. É bom lembrar que vagas de internação, leitos hospitalares, são de responsabilidade do Estado. E aqui na nossa DRS são prestadas via FAMESP, que é uma OS, uma organização social contratada pelo Estado para fazer essa prestação de serviço. No decorrer da ação, nós ganhamos em primeira instância, no Tribunal de Justiça, no STJ e no Supremo Tribunal Federal. E essa condenação se tornou definitiva em 2019 e em 2020, em fevereiro, antes da pandemia, nós ingressamos com a fase de execução, de cumprimento da decisão. A gente esgotou todas as possibilidades de se fazer acordo, tentamos, demos contraditório, prazos. O processo se arrasta por 8 anos e a situação é idêntica. Eu mostrei isso, eu quis escancarar isso. Os pacientes estão morrendo porque não tem vaga, mas, de fato, tem vaga. Promotor, o senhor comentou desses vídeos aí, que o senhor filmou, não é? Colocou aí na rede social, esses vídeos acabaram viralizando. Eu acho que o mais absurdo de tudo é mostrar todos aqueles equipamentos novos e aí vem o mesmo governo, parece dizer que não tem dinheiro para reativar esses leitos, mas vai lá agora e monta um hospital de campanha para atendimento da Covid-19, mesmo com toda essa estrutura. Não traz para o senhor a sensação de gastança de dinheiro público? Sem dúvida. Isso é uma das primeiras coisas que eu levantei ainda ano passado. A Procuradoria-Geral do Estado, representando o governo, se defendeu no processo, dizendo que não, já começou a utilizar as instalações e juntou o processo, juntou o contrato, um contrato de 9 milhões e 30 mil reais para equipar parcialmente o HC e dar atendimento como hospital de campanha, para 40 leitos só de enfermaria, nenhum respirador. Veja, nenhum respirador para atender Covid. 40 leitos de enfermaria, com enfermeira, para o paciente de Covid de baixíssima complexidade, poder ficar lá naquele sistema de hotelaria e depois sair, para justificar a utilização desses 9 milhões para um hospital de campanha dentro da estrutura do HC. Um contrato só de 120 dias, com prazo para terminar. Mais um absurdo. Promotor, a gente sabe que a pandemia e até o Plano São Paulo, ele traz alguns critérios ali para flexibilização. Um deles, a ocupação de leitos de UTI. A cidade hoje está na fase vermelha justamente pela evolução da pandemia, mas também pela falta de leitos. E aí tem esse tanto de leitos parados por aí. Na opinião do senhor, o Plano São Paulo, ele é incoerente? Com certeza. Aqui na nossa região acompanho a pandemia e os índices desde o início, dia a dia. Todos os dias eu recebo a planilha da representante da DRS com os leitos e discuto isso. Então, uma coisa que eu disse expressamente para o governo é, antes de toda essa briga, como é que vocês estão diminuindo leitos? O que está acontecendo? Eu cobrei a DRS, ela gaguejando, com desculpas também, disse, sempre tenta jogar a culpa em outra esfera de poder, diz, porque a União desnomenclaturou alguns, então a gente tira da planilha, porque os municípios receberam verba de Covid, então eles é que tem que pagar por isso para a gente colocar na planilha, e os prefeitos não querem gastar. Desculpas políticas que não nos interessam. Na prática, o responsável pela política pública de leitos de internação Covid no Estado é o órgão estadual, o governo do Estado. Então, é isso que nos revolta. Além deles usarem índices que são muito discutíveis, né? Eu não sou médico para dizer se é exato ou não é, e isso não tem resposta certa, cada um sempre vai ter uma posição, mas independente disso, de classificação, se é laranja, se é vermelho, não é essa a questão central. Independentemente disso, o que se discute é se o Estado fizesse a política de atendimento, de abertura de leitos na forma como deveria, nós estaríamos com muito mais leitos. Se quisesse manter ainda assim em fase vermelha, tudo bem, porque é uma discussão de epidemiologistas, de infectologistas, que não me cabe, né? Mas, pelos critérios que o Plano São Paulo adota, de porcentagem 80%, 75% de taxa de ocupação de UTI, Covid e tal, se esses leitos fossem devidamente nomenclaturados, nós não estaríamos adotando o próprio critério do Plano São Paulo. É por isso que eu briguei.
Promotor, o senhor vem cobrando então a ativação desses leitos aí na cidade de Bauru e vem, por conta disso, sofrendo ataques do próprio governo. Como o senhor encara isso? Não tenha dúvida, estou sofrendo muitos ataques, mas o que eu tenho a dizer para eles, e reitero, eu não vou cair em provocação. Podem me atacar, podem levar para o lado pessoal, eu não vou ficar batendo boca com autoridade X ou Y, porque o que a população precisa é ser atendida e não ficar assistindo promotor batendo boca com secretário, etc. Podem me perseguir, podem me acusar, abrir procedimentos, processar, eu não vou tirar o foco. O foco é: abram leitos, atendam a população Covid e não Covid principalmente, façam as cirurgias, entreguem os medicamentos. Eu tenho ação nessa área de medicamentos também, que tem atrasos aí de 8 meses, a pessoa ganhou uma ação para garantir medicamento e o Estado não entrega. Promotor, voltando a falar um pouquinho do Plano São Paulo, de flexibilização, esse entra e sai da fase vermelha traz, claro, preocupação para a população, que depende da saúde pública, mas também para os comerciantes, porque a gente sabe que as demissões estão batendo a porta aí das famílias, enfim. O senhor acha que tem que ter uma coerência tanto na área da saúde quanto na área da economia também? Mas não tenha dúvida. Ano passado, por exemplo, num determinado momento, eu defendi a restrição. Os comerciantes, nossa, vieram para cima de mim, me agrediram. Naquela época eu era, o cara quer fechar Bauru, quer que todo mundo vá à falência. A cada momento é um momento diferente. O que eu entendo agora é que os comerciantes estão super adaptados ao ritmo, às regras sanitárias. A gente já estava fiscalizando aqui e já estava com as taxas de ocupação de 30% nos estabelecimentos, álcool gel, todo mundo usando luva, distanciamento. A situação pacificada aqui porque as pessoas entenderam qual é o regramento sanitário preventivo. Esse que é o grande problema. Quando você impõe de cima para baixo restrições fora daquilo que está sendo combinado, das conversas, do diálogo, de uma forma autoritária, você traz uma revolta para a população. E aí, para a gente que está aqui cuidando e fiscalizando, conseguir pacificar isso, fiscalizar, tornar viável uma decisão tida como autoritária, é praticamente impossível. A gente fica aqui fingindo que está fiscalizando, a gente fica tentando a todo tempo. Olha, mas não tem jeito, o tribunal determinou, tem um novo decreto, tem que fechar tudo. Veja, a gente que está aqui na ponta fica numa situação super complicada, né?